E uma coisa que também tem acontecido bastante, vocês estão me ouvindo? Uma coisa que tem acontecido bastante é a gente estar fazendo algo que Deus não chamou a gente para fazer. E está funcionando em algo, fazendo algo meio que mecânico. Não tem unção, não tem o movimento do Espírito Santo, porque você não está no lugar errado. E também esse tempo serve para isso, para que você possa reconhecer se você já está fazendo algo, se você está onde Deus chamou você para estar. Mas muitas pessoas buscam o processo do chamado, cada um do seu jeito, outras não, mas muitas pessoas buscam. E o buscar, pulando etapas, está errado. Como nós lemos aqui, Paulo ele começa falando, mais uma vez eu vou falar aqui, servo, chamado e separado. Então nós precisamos entender, cara, se você está vivendo só para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para tudo, e não está vivendo Jesus Cristo, está errado. Sabe, não tem como você viver um chamado sem viver Jesus Cristo. Sem ser servo, não tem. Você está sendo servo ou do trabalho, ou de uma pessoa, ou do seu celular, ou da internet, ou seja o que for. Mas você está sendo servo de outras coisas. E quando a gente pula etapa, as coisas não fluem. Então, não precisamos, não temos que apenas também nos colocar na posição de servos. Porque o servo, só sendo servo, ele não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Precisamos ser servos com o coração de filhos, porque nós somos co-herdeiros em Cristo. Sabemos que somos filhos, porque somos co-herdeiros em Cristo. Mas o nosso coração precisa ser de servos. Amém? E vocês já conhecem isso, porque nós temos falado isso bastante. E quando a gente se coloca nessa posição, o nosso chamado ele começa a ficar latente. E você começa a fazer por amor. Porque você, cativo em Cristo, prisioneiro, escravo em Cristo por amor, você desenvolve o amor de fazer o que Ele chamou você para fazer. E quando chega essa etapa de você entender e receber o seu chamado, e você só vai saber isso, sabe? Quando você buscar o Senhor em oração, você for tocado por Ele. Porque como eu falei antes, tem situações que outra pessoa vai falar, o seu chamado é esse, se identifique em você. Mas nada adianta se você não está sendo servo. Porque é preciso uma confirmação, como? Você, no seu quarto, no seu secreto, na sua vida pessoal, na sua intimidade. Ele precisa despertar em você a vontade de viver o chamado. É preciso isso acontecer. Depois disso, você será separado. Mas como? Quem separa? Não é? Então são 3 pilares que nós entendemos que não podemos pular. 3 pilares para que a gente possa viver o nosso chamado. 3 pilares base. Precisamos ser filhos com o coração de servos. Precisamos buscar nossa vocação, o nosso chamado. E o último pilar é buscar ser separado. É fazer justamente o que você foi chamado para fazer de forma excelente, com excelência. É viver para fazer aquilo. Você consegue entender isso? E por isso que nós precisamos parar, falar, meditar. Nós precisamos orar. Nós precisamos, sabe, fazer de tudo para ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos vivendo um momento de guerra pessoal, um momento pesado, complicado, mediante as nossas falhas, nossos erros, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Às vezes não ouvimos porque carregamos um rancor, um amargo, um medo, sabe? Muitas coisas nos paralisam. E tem 2 coisas acontecendo no mundo, e está acontecendo de maneira muito forte hoje. Muitas pessoas estão seguindo o chamado que Deus não chamou para fazer, não chamou. E por outro lado, muitas pessoas estão correndo do chamado que Deus já entregou. São 2 situações. E a igreja está separada. A igreja está dividida. Pessoas que desejam o altar e não foram chamadas para estar no altar. Pessoas que é para estar no altar e não querem estar no altar.
isso está acontecendo e de uma maneira muito forte, sabe? E com isso está criando um rebuliço no reino de Deus, muito grande, onde as pessoas fazem o que Deus não mandou fazer, onde as pessoas estão negligenciando o que Deus já mandou fazer. E os tempos estão tão difíceis que os jovens estão se identificando muito mais com as redes sociais do que viver o chamado. Por quê? Porque vivem mais tempo nas redes sociais. Mais uma vez apareceu um jogo que está detonando a vida de muita gente. Então, cara, nós precisamos buscar viver o que Deus nos chamou para fazer. E nós vamos entender isso lá em Paulo. Porque que Paulo foi aquele cara que falava tão bonito em relação ao seu chamado, à sua entrega de vida. Vamos ler. Filipenses, vamos para Filipenses 1. Filipenses 1, a partir do versículo 20. Filipenses 1, um pouco mais à frente. Versículos 20 e 21 diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como nós lemos isso e achamos tão bonito isso, não é? A gente costuma ler e achar isso uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, uma coisa perfeita. Mas como foi que Paulo chegou a essa conclusão? Como foi que ele chegou a esse entendimento? Um cara que era perseguidor, zeloso na religião, assassino, né? Um cara que fazia coisas terríveis. Como que ele chegou? Logo quem? Logo ele. Um cara que vivia e fazia as coisas que ele fazia. Como que ele chegou a essa conclusão da vida dele? E aí ele fala: servo, chamado e separado. Separado para viver, separado para fazer. Separado é ser comprometido com o seu chamado. Ser separado é vivê-lo de maneira intensa. E nós precisamos fazer isso um pouco mais à frente. Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você consegue entender a profundidade disso? O cara não chega a isso do dia para a noite, não. É preciso a gente buscar, sabe? Vivenciar, para que a gente possa crescer. Eu não digo crescer em pessoas, em quantidade de pessoas, mas crescer no que nós fomos chamados para fazer. Por que nós estamos negligenciando tanto? Por que as crianças hoje, talvez, não olhem para mim e digam assim: eu quero ser um pastor? Por que uma criança talvez não olhe para uma pessoa que é líder, que está na salinha? Acho que isso até foi comentado umas vezes aí. Alguém falou sobre isso. E falei: eu quero ser igual você, ensinar crianças o Evangelho. As crianças não estão mais se espelhando em quem precisa se espelhar para seguir o Evangelho. Não tem mais. Ou poucas pessoas têm, ou poucas pessoas fazem. Por que hoje em dia a gente fala: fulano, quer aprender a tocar um instrumento? Vai tocar, vai fazer alguma coisa, vem louvar, vem fazer parte. Poucos querem. Poucos querem. Antigamente era batendo no outro. Hoje poucos querem. Poucos querem aprender o instrumento, poucos querem cantar. Agora para o mundo, se for deixar, tá doido.
Mas poucos querem fazer, poucos. E pior que a gente tem conversado com alguns jovens, fulano, não quero, fulano, não quero. Não, eu vou nada. E isso está ficando corriqueiro, sabe? Por isso que em muitas situações as igrejas estão ficando inoperantes. Porque não tem mais quem trabalhe. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas querem vir para ficar aí. Mas não querem mais fazer. Não querem mais. Isso está sendo algo que está esvaziando as igrejas. Porque se você não se encontra em um lugar que você foi chamado para fazer algo, para somar, com pouco tempo você não vai conseguir ficar mais. Ou com, sei lá, por quê? Porque você está apenas funcionando, você está apenas participando, apenas fluindo. Tem gente que não foi chamado para fazer nada, tem gente que foi chamado para ser rico, sabia? Para pregar, para nada, mas foi chamado para ser rico. Por quê? Porque aquele homem, pela graça de Deus que deu a ele, tudo que ele tem, ele vai abençoar, tantos ministérios for, tantas famílias for, e esse é o chamado dele. E isso é evangelho. Mas é preciso descobrir, porque tem muitas pessoas que enriquecem, porque se tem um chamado para isso, a pessoa vai ser versátil, inteligente, a pessoa começa, daqui a pouco está ali, e vai, daqui a pouco, eita, fulano tá crescendo, aí fulano desponta, carro novo, cresce, porque ele foi chamado para isso. Mas ele não desenvolve o chamado, porque ele não foi servo, não se colocou na vocação, e ele não se separou. Por quê? Porque a gente precisa estar nessa posição aí e meio que assim nos separar. Porque a palavra diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Somos nós que nos colocamos fora de todas essas situações. Somos nós que saímos. Sabe? Porque todos são chamados, todos. Mas poucos são escolhidos porque nós nos colocamos nessa posição de não querer, de não fazer, de não estar, de não participar. E muitas vezes a gente faz coisas e coisas. Não, vamos fazer isso, vamos fazer as programações, vamos chamar o povo. 1, 2, não vem, não faz, não participa. Porque as pessoas se acomodam e não querem viver o reino, não querem liberar a essência do reino. Não precisa abrir. Gálatas 2:20 diz: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não chegou a isso do dia para a noite. Ele se colocou como servo. Eu preciso falar isso para vocês várias e várias vezes. É preciso entender, minha gente. Servo de Cristo, precisamos, eu e você, nós precisamos ser esse servo. Porque senão não vai fluir. Não vai fluir. Sabe, o que foi que motivou o Paulo a se colocar nessa posição? Porque a gente lê, cara, isso é muito lindo, é ou não é? Isso é lindo demais, tá doido? Aí você fala, queria eu ser como Paulo. Queria eu, aí vai orar. Senhor, me usa como Paulo. Quantas vezes eu não fiz isso? Né? Aí chega um pregador novo, né, com um lencinho, né, um paletó, aí chama o povo aí. Eita, é bênção de Deus, cara, é bênção. Mas sabe o que é? A unção que ele carrega, a unção que aquele cara carregou, ele batalhou para estar nela. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Não é o paletó dele, não, é o que ele carrega, sabe? Não é o lencinho, não, é o que ele carrega. Ele pagou o preço. Aí nós vamos lá de gaiar tudo. Bora, ei, vamos sentir, ei, vamos embora. Ei. Acabou, se o pregador vai embora, cheio da unção, e nós continuamos a mesma coisa, vaso emborcado. Não enche e não derrama, é só por cima. É isso que nós precisamos entender. A unção que aquela pessoa buscou
o que ele está vivendo, o que está sendo derramado na vida dele. Ele lutou, ele pelejou, ele chorou, ele jejuou. Ele pagou o preço. E muitas vezes vamos para tal lugar, o pregador está lá, fulano de tal, vamos lá, bota a mão aqui, derrama. Vai, vaso, derrama. O vaso está emborcado. Derrama assim, ó. Não enche não. Nós precisamos entender a nossa vocação. Paulo vivenciou isso da pior maneira possível. E quando, isso é muito interessante, que eu estava escutando esses dias, alguém estava escutando, acho que foi Luiz Hermínio falando, que Paulo fala, sede meus imitadores. E Luiz Hermínio disse, o cara estava preso. O cara estava preso. Sede meus imitadores. Quem quer imitar Paulo desse jeito? O cara pagou o preço para viver o que ele viveu, para chegar até aqui. Mas ele fala tudo isso. Não tem nada escondido, não tem nada de secreto. Mas teve algo que motivou Paulo a viver isso. Teve algo que chamou a atenção dele, sabe? De uma maneira que ele decidiu deixar de viver para ele e dizer que viver era Cristo e morrer era lucro. Teve algo que motivou ele a viver isso. Quero que você abra comigo Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 24. Você quer saber o que é separado? De onde foi que Paulo buscou essa motivação? Para falar as coisas lindas que a gente lê, que ele fala. Você quer entender? O que é ser separado? Vamos entender agora. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E agora? Você entende o que é ser separado? O porquê que Paulo tomou essa posição que ele tomou e decidiu viver desse jeito? Dá para entender agora? Mas aí, muitas pessoas não querem pagar esse preço, não querem viver desse jeito, sabe? Isso é cruel, é terrível, porque a gente sabe, a gente entende e a gente não quer. A gente não quer. Sabe o que é que precisa fazer? A gente precisa tomar as nossas atitudes, sabe? Por exemplo, todos nós temos nossos problemas. Aí digamos que eu estou com um problema com Roberta, aí eu vou falar com os nossos pastores para nos ajudar. Ó, a gente está assim, estamos precisando. Aí eles vêm, aí eles oram lá, eles oram em relação a gente, eles oram, jejuam, pagam um preço lá. Aí vem, conversa com a gente e tal. Mas se a gente não fizer por onde, vai adiantar? Não vai, cara. Se a gente não parar e não conversar e não se alinhar, não vai. Não vai acontecer nada. Nós só vamos aperrear mais e mais. Mas a gente não vai sair do canto. Eu estou usando a gente para que vocês entendam que nós precisamos nos posicionar e precisamos viver realmente algo em Cristo, algo novo, servo, chamado e separado.